Lá em Porto Alegre, sextou, Silmar César Miller. Sextou, meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva e produtores rurais de todo o nosso Brasil. Bom dia a todos. E o ministro Alexandre de Moraes falou: é o seguinte, sextou, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. O céu pode ser o Lula ou os parlamentares. Ou o céu são os parlamentares e o inferno é o Lula. Eu não quero saber de nada, eu quero o purgatório. Vamos para a reunião de conciliação, daqui a pouquinho você comenta isso aí. O purgatório não é quente que nem o inferno e também não tem ar-condicionado que nem o céu tem. É um lugar assim que fica tudo em banho-maria, meio morninho e tal. Daqui a pouquinho você comenta. Antes vamos aos destaques aí das cotações e da economia. É a antessala, né? Vamos lá. Bom, hoje, bom lembrar, é feriado nos Estados Unidos, dia da independência, feriado importante dos americanos. É feriadão por lá e hoje não funcionam as bolsas de valores, mercado de ações e tampouco o mercado de commodities. Então, tudo parado e o Brasil também fica sem referência. São dois mercados fundamentais, uma espécie de orientação aqui para os negócios no resto do mundo, não é diferente aqui no Brasil, portanto, sem referências das bolsas internacionais, no caso dos Estados Unidos. Mercado que funciona hoje, que a gente pode comentar, mercado financeiro no Brasil, muito parado, até por falta dessa referência externa. O dólar está praticamente estável nesse momento, igual ao fechamento de ontem, R$ 5,40. Mercado de ações também, poucos negócios, pequena queda aqui do índice Bovespa na B3, de 0,1%, estava a 140 mil pontos agora há pouco. Petróleo em Londres, esse sim, mercado funcionando, queda de 0,7%, petróleo tipo Brent, que é a referência para o mercado internacional, operando agora $68,30 o barril. Outros mercados que funcionam, nesse caso aqui com commodities aqui no Brasil, é a B3, nossa bolsa de futuros aqui em São Paulo. Boi gordo na B3 com queda nesse momento, 0,3%, contrato de agosto operando a R$319 arroba. Milho na B3 com queda também, 0,3%, 0,4%, mercado oscilando aqui na faixa dos R$62, R$ 62,50 para os vencimentos de julho a setembro. Café em Londres, mercado que também funciona hoje, café robusta, referência para o nosso conilon. Alta de 0,5%, $3.560 a tonelada nesse final de manhã de sexta-feira também. Então, esses mercados que estão funcionando. Ontem a boa notícia foi uma revigorada aqui nos preços dos grãos, na Bolsa de Chicago, soja e milho fecharam com forte alta. Isso deu uma melhorada também nos preços internos aqui, embora o câmbio não tenha ajudado muito. O dólar não para de cair. Ontem caiu, continua agora, como a gente viu aqui, estável, mas com mais tendência de queda do que de alta, na faixa dos R$ 5,40, que é a menor cotação em mais de um ano do mercado de câmbio aqui no Brasil. Tavinho, esse é o retrato dos principais mercados nesta manhã de sexta-feira. Pois é, o dólar cai em função de assinaturas aí de decisões do presidente Trump, dando uma linha nova aí para suas condutas políticas, econômicas e comerciais. E o que alguns colunistas estão chamando aí de Trump acelera a transferência de dinheiro de pobres para ricos, ao contrário do Brasil ou de Lula, que era a transferência de dinheiros de ricos para pobres. Como é que você vê isso, Silmar? O presidente Trump teve uma ampla vitória no Congresso, apertada, mas conseguiu fazer passar o seu grande projetão de corte de gastos públicos. É uma arrasa quarteirão ali. Agora, tem aumento de gastos, na verdade, para outros setores, ou seja, corta gastos de programas sociais, por exemplo, que é o principal visado nessa nova política da direita americana, e, ao mesmo tempo, aumenta gastos aqui para outros setores, principalmente o setor militar, por exemplo. Forças Armadas vão ter um reforço no orçamento, ou seja, o buraco no orçamento dos Estados Unidos vai continuar ao longo dos próximos anos, mas só com a mudança dos atores, né, que são beneficiários ou prejudicados pelo orçamento federal, que é o maior orçamento do mundo, né, esse dos Estados Unidos, pelo fato de ser também a economia que mais movimenta recursos no mundo inteiro. Então tá aí o pacotão, e hoje, dia da independência, o presidente Donald Trump está festejando isso, fazendo discurso lá, vai fazer, né, ao longo do dia, aproveitando lá o feriado para promulgar a lei aprovada pelo Congresso, que
como eu disse aqui, foi apertada a maioria, mas conseguiu uma vitória para ele, realmente a principal vitória do seu governo até agora. Daqui para frente, Tavinha, a grande expectativa é com o vencimento do prazo que ele deu agora para os países afetados pelo tarifaço, que ele promoveu no início do seu governo, para que se manifestem. Querem negociar, não querem negociar? Se não quiserem negociar, por enquanto a taxa está em 10% para todo mundo. Volta a taxação antiga, original lá que tem, aumentos de taxação contra produtos importados pelos Estados Unidos, de até 70%, dependendo do país. Então, até agora, que fecharam um acordo com os americanos, foram o Reino Unido, a Inglaterra, e o Vietnã. Outros países estão negociando. O Brasil mandou uma proposta, não recebeu nem resposta por enquanto, contra esse tarifaço, propondo algumas saídas, não tem nem retorno. O Brasil está literalmente sendo ignorado nessa negociação. Mas dia 9 agora, semana que vem, vence o prazo e aí sim, o que tiver na mesa para negociar, para se negocia, caso contrário, volta aquele tarifaço gigantesco original do presidente americano. Tá vendo? Você não estava aqui na terça-feira, mas a gente deu a manchete do UOL e destacou. Os Estados Unidos não tomam consciência do pedido de acordo do Brasil com relação a tarifaço, mas vários produtos nossos exportados para os Estados Unidos já estão perdendo mercado. Ferro, gusa, aço, celulose, trigo, enfim. Tem uma lista aí de 10 produtos, aí onde já temos perdas aí em alguns de mais de 20% até na receita. Vamos aguardar e ver o que acontece. Lá o Trump toma as suas providências e ele, como é muito marqueteiro e midiático, não poderia deixar de usar esse 4 de julho, dia da independência, né, para fazer o seu carnaval e soltar os seus fogos. Ele que na campanha defendeu a América para os americanos. Então, estou aqui tentando cumprir parte daquilo que a outra do tarifaço é a briga, mas ele deu uma retrocedida. Vamos ver, né, Silmar? Pois é, muita expectativa com relação a isso. Vamos ver o que ele anuncia, o que vai acontecer no dia 9, que é o grande prazo fatal aqui que ele deu para praticamente todos os países do mundo, né? Porque praticamente todos têm algum tipo de tarifa, vai de 10% até, no caso da China, até 140%, né? No caso da China, já houve um avanço nas negociações, vale a pena mencionar aqui, ou seja, os chineses cederem alguma coisa, Trump também cedeu, portanto, nesse caso, já uma negociação bem encaminhada, digamos assim, com as duas maiores economias do mundo. Isso já serve mais ou menos como referência, inclusive, para outras negociações. Tem outros países que estavam em dúvida ainda, e mais ou menos pegando carona na resistência chinesa, estão começando a mudar de opinião. Países com menor fôlego aí não vão conseguir resistir, vão negociar, sentar na mesa, vão acabar aceitando a imposição de alguma tarifa nova. No caso do Vietnã, a tarifa ficou em 20%, ou seja, não tem zero na negociação. Baixou, se não me engano, era 70% a original, baixou para 20%, mas não tem desconto. Ou seja, não é pouca coisa, uma tarifa de 20% é bastante alta. Pois é, estava vazando alguma coisa aí no meio do seu comentário, uma voz, alguém falando não sei o quê. Eu até pensei que é que a gente tem com exclusividade aqui a conversa do Trump com Putin ontem, que devia ser para... Aqui não foi. Aí não vazou, né? Então, a gente tinha aqui, mas não pode pôr no ar, porque não pode. Mas o que eu acho é que eles conversaram lá, vamos parar de bombardear a Ucrânia, vamos chegar num acordo nisso aí. E o Putin falou, pois não, Trump, vou atender aqui os seus pedidos. Desligou o telefone e a Ucrânia nunca viu tanta bomba caindo depois da conversa do Trump com o Putin. 500 drones. Impressionante, Silmar. Quanto mais conversa, mais complicado fica o negócio. Mas vem cá. E por aqui, enquanto isso, na antessala do Palácio da Justiça, que nem naqueles desenhos animados da Marvel Comics, enquanto isso, na antessala do Palácio da Justiça, o ministro Alexandre de Moraes decide. Eu não sei quem está no céu, eu não sei quem está no inferno. Pode ser o Lula, o céu com o IOF e os parlamentares, o inferno. Pode ser o Lula, o céu, o inferno e os parlamentares. Pode ser eu quero o purgatório. A antessala, como disse o Silmar, que eu chamo de purgatório, que é um lugar que é assim, não tem ar-condicionado que nem tem no céu, mas também você não assa a batata que nem assa no inferno, né? É morninho. Quem gosta do purgatório é bactéria, vírus, para se multiplicar. Bom, e aí? Agora vai ter que conversar? Mas o Barroso falou, o ministro Barroso falou que ou conversa e acerta ou nós vamos tomar a decisão.
É o Supremo legislando, já que o Executivo e o Legislativo não se entendem, você zera tudo. Eu não me lembro de uma crise institucional desse tamanho, desde que eu faço comentários aqui para a TV, ou seja, chegou um ponto aqui que é impressionante essa situação, né? O, o governo, o executivo decreta, vai para o Congresso suspende, muda tudo, e agora tem que ir para o Supremo decidir se a voz aqui de consenso, a tentativa de consenso entre os outros dois poderes, que a rigor tem a função de legislar. O Congresso tem a função, perdão, o Supremo tem a função de respeitar a Constituição, ver se está tudo dentro da Constituição. Então está uma bagunça institucional aqui e agora a coisa vai para o tapetão, portanto, para decidir no Supremo. Dia 15, portanto, eu nunca tinha visto isso, convocação do próprio presidente da República, está lá em pessoa, dentro do Supremo, lá, para dar a explicação, assim como os presidentes da Câmara e do Senado. Vamos ver o que vai dar isso. O fato é que o Brasil, com isso, está parado praticamente, ou seja, investimentos param, né? Você não sabe o que vai pagar na frente, se vai ter taxação sobre isso, sobre aquilo, se não vai ter, como é que fica toda essa questão dos impostos, da legislação tributária aqui no Brasil. Tudo parado. Isso, claro, emperra o próprio comportamento da economia, o que é lamentável. É lamentável porque emperra todo o comportamento da economia e nada anda, né? Nem para frente nem para trás. Aliás, mais para trás do que para frente. Vamos ver como é que eles conversam lá no dia 15. Inclusive, você falou, vai o presidente Lula, vai o presidente do Congresso, vai o presidente do Senado, vai todo mundo lá. Agora, também não me lembro em toda a minha vida de ter visto uma situação como essa. Porque, ô Marley, aproveita, abre a câmera aqui, me pega no geral aqui, porque pode abrir, pega meu pé, inclusive, olha. Pode tirar a tarja do Agritendências ali para mostrar o meu pé, porque ali virou briga de criança, né? Birra de criança, né? Eu quero, eu quero, eu quero. Não deixo, não deixo, não deixo. Eu quero, eu quero, eu quero. Não deixo, não deixo, não deixo. Aí o ministrão chegou e falou, agora é comigo. Vamos ver como é que vai ser o embate lá, o infight. Depois reclama que o judiciário está legislando, né? Mas o problema é que se os outros não se entendem, alguém tem que sentar na mesa aqui e tentar pôr uma ordem na casa, né? Que é o que o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, resolveu fazer. Porque eu acho que a presidência acho que achava que talvez o Supremo fosse dar favorável a ela diretamente, né? E os outros achavam que não iam perder a inconsistência, né? Aí o juiz do Supremo falou, não é nada disso, vamos conversar. Dá sempre para ter um acordo, sempre dá para ter um acordo. E é isso que vai acontecer. Vamos lá, vamos ver se alguém vai bater o pezinho lá na frente do juiz para dizer, eu quero, eu quero, eu quero. Não deixe, não deixe, não deixe. Vamos para o preço do arroz. A secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiavelli, confirmou a intenção de compra de 100 mil toneladas de arroz para reforçar os estoques públicos do cereal. O que ainda não foi definido é o instrumento que vai ser usado para essa operação. Se serão contratos de opção ou o mecanismo de aquisição do governo federal. Os contratos de opção que foram lançados no ano passado, agora já vão permitir a compra de mais de 90 mil toneladas. Então, a gente já tem uma primeira compra. E agora, o que foi decidido com o orçamento que já está aprovado dentro da LOA é fazer a compra de pelo menos mais 100 mil toneladas de arroz. O que aconteceu foi, conforme as nossas previsões, o preço do arroz cedeu muito. Nós tínhamos lançado 1 bilhão em contratos de opção para compra de arroz. Os produtores, à época, apostaram que os preços estariam mantidos nos patamares do ano passado, que foram afetados pelo evento climático que acometeu o Rio Grande do Sul. Esses preços cederam, somente 10% do que a gente tinha disponível foi de fato efetivado por falta de interesse dos produtores e agora o mercado está pagando muito menos do que o governo pagaria ao fazer a compra pelos contratos de opção. Então, nós estamos avaliando qual vai ser o instrumento que vai ser utilizado para fazer a compra. Se o preço alcançar o mínimo, vai ser, obviamente, a AGF. Não alcançando o mínimo, a gente está prevendo essa possibilidade que está aí no projeto de comprar um pouco acima, para que a gente não perca a possibilidade
de fazer o estoque de arroz. Bom, Silmar, vamos aí para o seu Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz, como dizem os gaúchos do Brasil. Arroz, o arroz, o arroz. Tem uma coisa que a secretária falou aí que a gente tem que questionar. Secretária, os eventos climáticos não comprometeram e nem geraram aí aumento no preço do arroz. Muito pelo contrário, quando foi anunciada aquela compra de arroz aos trancos e barrancos, de maneira desmantelada, com um monte de oportunistas tirando vantagem, querendo tirar vantagem da situação, nós já estávamos dizendo aqui, o Silmar confirmando com as fontes que ele tem, junto aos arrozeiros, que os preços do arroz, que já tinha produção a mais de arroz, que os preços do arroz iriam cair, já estavam indicando queda. Então, não precisava comprar aquele arroz. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que tem que ser retirada desse texto. A outra é que ela disse que ela vai ver qual é o mecanismo que será utilizado para a aquisição desse arroz, com ela dizendo, inclusive, a secretária, de que isso favorece o produtor, porque o mercado está pagando muito pouco para o arroz, porque está sobrando o arroz. E aí eu vou perguntar para você, Silmar, isso vai favorecer o produtor? Isso vai ajudar o produtor? O estoque é bom? Precisa comprar arroz? É com você, Silmar. Essa observação, como é que é o sobrenome dela? Maquiavelli, né? Bem maquiavélica mesmo, porque ela está jogando algumas coisas aí que não fazem sentido nenhum. Parece que está criticando o produtor por ter aumentado a produção, aliás, atendendo o próprio apelo do presidente da República aqui, porque a produção estava baixa no ano passado, os produtores aumentaram a área de plantio, colheram uma boa safra esse ano, agora, claro, estão com os preços baixos por conta do próprio aumento da produção. Está misturando algumas coisas aqui, parece que está fazendo uma crítica contra o produtor de arroz que está fazendo o seu trabalho, aumentando a sua produção. A razão de ter aumentado a área de plantio e a produção foram os bons preços que o mercado vinha pagando no segundo semestre do ano passado. Portanto, isso animou os produtores a atender o próprio pedido do presidente aqui de voltar a aumentar a produção, que vinha caindo bastante nos últimos 3 anos. Então, fizeram o seu papel. O papel do produtor é produzir. Produziram, os preços estão baixos agora, porque tem muito arroz no mercado. E coincidiu também, porque tem um panorama internacional também que é negativo para preço. Os preços do mercado internacional, que eram altos no ano passado, caíram muito aqui por conta da recuperação da produção dos países asiáticos, especialmente a Índia, que é o maior exportador mundial de arroz, está com uma produção bem maior esse ano, isso derrubou os preços internacionais. Então, isso também está prejudicando a exportação do arroz brasileiro, está com preço muito baixo no mercado internacional. Mas, enfim, está havendo uma concentração de oferta no mercado interno, os preços caíram para níveis muito baixos, a gente tem comentado isso aqui, preço muito abaixo do próprio custo da produção do arroz aqui no Brasil. Fala em preço aí na faixa dos R$60, R$63 por saca, quando o custo de produção é estimado em torno de R$90, segundo a Federação dos Arrozeiros aqui do Estado Gaúcho, que é o maior produtor de arroz do país, 70% da produção nacional. Enfim, está na hora agora de realmente abrir opções aqui de produtor, se quiser, por enquanto ele está simplesmente deixando de vender, porque a esse preço é prejuízo certo. Então está havendo uma certa retração da oferta e a consequência disso, inclusive, é que os preços estão começando a melhorar no mercado físico, por conta da própria retenção de vendas pelo produtor. O produtor não é bobo, não vai vender para ter prejuízo. Então está segurando as vendas. E isso está já dando uma pequena melhorada nos preços do arroz. Se ele vai querer fazer estocagem, vender arroz para o governo, é outra história, é uma decisão de cada produtor. Mas é também um instrumento público que, se o produtor quiser usar, ele tem a opção de usar, e é uma obrigação do governo, quando os preços caem abaixo do preço mínimo oficial de garantia, oferecer opções aqui de estocagem, por exemplo, para aquele produtor que quer vender ao preço mínimo para o governo, para diminuir um pouco o prejuízo, ou, se não quiser, não vende. São os contratos de opção, por exemplo, que são instrumentos públicos à disposição dos produtores brasileiros. Enfim, vamos ver como é que essa novela se desenrola. No momento, a situação é de prejuízo ao produtor de arroz por conta de preços baixos. E a título de se as pessoas têm que tomar as devidas evidências e fazer pronunciamentos e declarações, a nossa função aqui como jornalista, como analista, como economista, é de ouvir o que as pessoas falam e entender o que elas estão falando que é fato e o que elas estão falando que é fake. Aí a gente questiona, e questiona mesmo, porque a gente sai sempre em defesa do produtor e da posição correta, dentro da melhor e mais bem intencionada linha do jornalismo da Band, que é o que nós fazemos aqui, porque somos um produto Band também. É o consenso de ouvir os dois lados e de analisar exatamente e friamente o que é fato e o que é fake. Porque eu, o Silmar e todos os jornalistas da Band, e do Terra Viva, que pertence à Band, a Nilco, que é da Band, usamos a IA, né, Silmar? Aí, nós não usamos a IA?
Eu uso a minha própria, daí, não estou usando ela. Mas eu ia falar. A IA que nós usamos é antiga, é muito antiga. A gente aprendeu na Exatamente. aula de português, na aula de gramática, entendeu? Na aula de interpretação de texto, na hora de escrever redação. A nossa não é inteligência artificial de chat XYZ. A nossa é inteligência de análise. Ela é muito antiga. É a nossa IA. Certo, Silmar? Se botar na artificial, talvez ela camufle um pouco essas coisas aí, dê uma, né, uma penteada e fique, sei lá. A inteligência artificial, na verdade, é um perigo, sabia? Porque arredonda muito o assunto, né? Ou seja, não entra nas nuances que não sabe fazer, né? Isso é uma questão que luta ao ser humano, né? Felizmente, né? Tá? Se entender todas as nuances, os prós e os contras, tudo isso tem que ser pesado para uma análise, né? A inteligência artificial não chega perto disso. A vida é assim. Ontem tinha um negócio no UOL, já vou te dispensar, já que você tem mais compromisso. Tinha um negócio do UOL de que tem muita gente hoje, mais do que a gente pensa, fazendo análise de comportamento, usando psiquiatria e psicologia com inteligência artificial. E aí, eu nem li a reportagem, mas o negócio estava escrito assim: qual é o risco disso? Qual é o problema? O problema é imenso, meu amigo. O problema é imenso. Quantos psicólogos ou psiquiatras você já consultou na sua vida e precisou sentar no divã? Você sabe que muitas vezes as posições de um que você está pagando consulta não caem bem para as coisas que você está pensando ou redirecionamento. Aí você demite ele e contrata outro para que ele entenda o seu pensamento. Agora, a IA, como é que você demite a IA? Foi alguém que programou ela para falar daquele jeito. Cuidado que ela pode mandar você pular do abismo, hein? Abre o olho. Interessante que está acontecendo hoje, uma disputa da inteligência artificial dos Estados Unidos com a inteligência artificial da China. É exatamente o oposto, né? Aí, qual é que está certa, né? Ou seja, mais confusão ainda do que realmente esclarecimento. Começar que uma fala inglês e a outra fala mandarim. Para encerrar. Bom final de semana para você, boa costela, bom churrasco, bom vinho e na segunda eu te vejo novamente. Abraço. Bom fim de semana, um abraço a toda a turma e até segunda-feira. Legal.